Olá pessoal, hoje abrindo aqui esse vídeo para comentar com vocês sobre essa crise Covid-19. Eu sou o professor Ramires, advogado e especialista em direito civil. Quero falar com vocês um pouco sobre a minha especialidade, que é contratos, acordos, alguma maneira de entrarmos nesse tema seria falar sobre a necessidade neste momento de orientarmos as pessoas de como agir diante dessa crise, diante dessa situação. Bom, existem muitos especialistas falando sobre muitas coisas. Eu vou falar sobre a minha especialidade, que é a relação contratual, que é a responsabilidade civil decorrente de assuntos adquiridos por meio de negócios. Como assim? Exemplo, eu quero dizer sobre um contrato de aluguel, eu quero falar sobre um contrato de trabalho, sobre um contrato de prestação de serviço, sabe? Então, assim, um contrato de compra e venda, um contrato de fornecimento de mercadorias e por aí vai. Diante de toda essa quarentena que está sendo executada no Brasil, está sendo vivida por todos nós brasileiros, e não apenas nós brasileiros, mas também vivida no mundo todo, eu me reservo na obrigação de falar com alguns colegas, com alguns clientes e também com o público em geral, sobre a necessidade de pensarmos em acordos, em alianças, em parcerias. Por quê? Porque diante dessa calamidade que se instalou no mundo inteiro, especialmente no Brasil, e especificamente para mim que falo aqui do norte do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, eu digo que há uma necessidade de se rever alguns contratos. Contratos, por exemplo, de fornecimento, contrato de aluguel, especialmente. E por que eu estou falando isso? É que alguns clientes têm entrado em contato comigo para rever alguns contratos. E eu tenho também visto com muita preocupação que algumas pessoas estão tentando fazer certos ajustes e certos adendos em seus contratos sem a presença de um profissional, né? Fazendo de qualquer maneira. Isso pode gerar futuramente ainda um prejuízo maior. Então, inicialmente eu digo, assim como você não deve fazer uso de um medicamento sem consulta médica, embora é possível que isso aconteça, né, com algumas pessoas, eu também recomendo que não se faça sem a presença de um advogado um determinado acordo ou um determinado ajuste. É necessário que você consulte seu advogado, consulte um advogado de confiança para que seja feita essa análise. Eu não estou aqui ditando regras para que qualquer pessoa saia fazendo acordo de qualquer maneira. O que eu estou alertando é a necessidade de se fazer uma reavaliação de contratos e de negócios de uma maneira mais humanizada, sem a necessidade de conflito, porque conflito já existe, e demandas conflituosas na justiça, elas vão se arrastar por muito e muito tempo. Os governos do mundo, o governo federal do Brasil e os governos estaduais e municipais não se entendem, às vezes um fala uma coisa, outro fala outra. Então, a iniciativa privada tem um papel fundamental em alavancar a economia daqui para frente. Quero dizer a vocês da necessidade de parceria entre administradores de empresas, entre contadores e profissionais liberais de um modo geral, que estão focados nessa área contratual, que formem parceria, que trabalhem em conjunto, revendo certas situações. Eu vejo que algumas pessoas, elas têm uma necessidade de conversar, mas não está nem sabendo como iniciar essa conversa. Então eu digo assim, uma pessoa, vou citar o exemplo aqui de clientes que não tem condições de pagar o aluguel. A pessoa é um empresário, é um microempresário, tem pessoas que dependem dessa atividade,
tem familiares, tem empregados e não está em condições de pagar, neste momento, aluguéis. Por quê? Porque dependeria de arrecadação das suas vendas, dos seus negócios, dos seus contratos, e não está conseguindo, em virtude dessa quarentena, desse isolamento social, lidar com esse tipo de situação. Então eu observo que há uma necessidade de que pessoas façam esse trabalho de intermediar, de formalizar novos contratos, revisões contratuais, adendos contratuais, acordos de ajustes de como serão daqui para frente desenvolvido ou desempenhado algumas atividades contratadas até então, como por exemplo aluguel. Imagine, eu vou me deter um pouco mais nesse tópico aluguel, porque está afetando uma grande quantidade de pessoas, tanto o aluguel residencial quanto o aluguel comercial. A pessoa não tem condições de pagar o aluguel. Mas também a pessoa que fez ali a locação, o locatário também não pode ficar sem receber, porque ele também tem a sua estrutura, a sua vida, as suas atividades. Então, eu observo que não dá para pegar também um inquilino e simplesmente falar, vai para fora e deixar de receber o aluguel, porque você vai colocar quem no lugar? Quem é que tem mais segurança jurídica, financeira, administrativa para assumir um contrato de aluguel, às vezes de 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 20.000, depende da estrutura do seu estabelecimento. Então não dá para fazer de qualquer maneira, nós teremos que nos fortalecer e andarmos em parceria. E é aí que eu digo que há uma necessidade de se estabelecer princípios de comunhão, princípios de mutualidade, princípios de equilíbrio, princípios de bom senso para lidar com essas renegociações contratuais. É necessário sentar e conversar. Se não dá para ser pessoalmente, que seja por videoconferência, que seja por telefone, que seja por mensagem de texto, mas há uma necessidade real de se rever algumas coisas. Não dá para, agora avançando para um outro tópico, não dá para um empregado de um empresário, de um pequeno empresário, por exemplo, exigir que o empresário custeie o salário de 10 funcionários, sendo que ele dependia da sua movimentação para pagar 10 funcionários, por exemplo. É difícil, porque o empresário, principalmente o pequeno, não teria essa condição de fazer esse pagamento, porque ele não tem de onde tirar, não tem capital de giro, não tem como pagar o seu aluguel, não tem como pagar a totalidade dos seus empregados. O governo federal editou uma medida provisória, salvo engano aqui, medida provisória 927, em que o artigo 18 tratava da suspensão de contrato de trabalho. Isso foi revogado e agora nós estamos diante de uma situação em que há uma necessidade de se rever aí essas atividades laborais e empresariais para que a gente tenha o mínimo de prejuízo possível. Olhe bem, especifico, o mínimo de prejuízo possível. Por quê? Prejuízo todos teremos. Diante dessa crise Covid-19, prejuízo todos nós teremos. A questão é, o quanto de prejuízo nós teremos? Nós poderemos ter um prejuízo insignificante, um prejuízo pequeno, um prejuízo mediano, um prejuízo grande, um prejuízo extraordinariamente grande. Então vai depender de cada caso. Eu, enquanto jurista, enquanto advogado, eu penso que há uma necessidade de acordos, de formalizar parcerias, de fazer com que essas demandas se resolvam até mesmo no âmbito extrajudicial, porque se você for para o Poder Judiciário vai se arrastar por muito tempo. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por exemplo, está com as suas atividades corriqueiras suspensas. As portas dos fóruns estão fechadas e só estão sendo atendidos casos de extrema gravidade, um assunto que realmente precisa do Poder Judiciário. Não dá para se fazer de qualquer outra forma outros procedimentos. Dá sim para dar entrada num procedimento por processo eletrônico, dá para fazer dessa maneira sim, mas aquela questão de sentar e conversar e renegociar
é algo que depende de uma parceria, de um acordo entre as partes, mais até do que o Poder Judiciário. Muitas demandas vão se arrastar por muito tempo no Poder Judiciário sem uma solução. Antes de se chegar ao extremo de ir para o Poder Judiciário, chama um profissional, senta as partes, conversa, dialogue e busque soluções para seus casos específicos. Então, hoje, o diálogo, o acordo é a melhor opção. É claro que nós temos a cláusula rebus sic stantibus, a cláusula da teoria da imprevisão contratual, aquela que estabelece que assim que o contrato foi feito, havia uma condição, agora a condição é outra. Existem várias circunstâncias que podemos utilizar enquanto profissionais do direito para poder auxiliar as pessoas à solução dos seus conflitos. Mas eu digo e repito, procure um profissional, procure um advogado da sua confiança, estabeleça com ele uma parceria para que vocês consigam, até mesmo num escritório de advocacia ou por videoconferência, de alguma maneira você trabalhar essa revisão contratual e ter minimizado seus conflitos, seus prejuízos. Pedimos, ao Pai Criador que nos livre de todo esse mal, que nos ilumine a mente, que nossos parceiros comerciais, contratuais, empresariais, negociais tenham bom senso, que nós também tenhamos bom senso, que a gente consiga lidar com essa situação e especialmente que nossos governos nos direcionem da melhor maneira possível, porque até o momento muita confusão, muita desinformação e pouca orientação confiável. Então, busque profissionais da sua confiança, busque seus parceiros comerciais, não veja o seu parceiro comercial como sendo um opositor. Na verdade, todo mundo está na dificuldade, estamos todos na mesma situação e com parceria, com união, nós conseguiremos vencer essa crise. Em breve farei outros vídeos mais detalhados, respondendo algumas perguntas e colocando aqui para vocês à disposição sobre esse tema. Por hoje é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.